define a união de três grandes nomes como Stephen King, Marvel e Darkseid. Dessa união surgiu essa graphic novel chamada Annie. Como sempre, essa edição veio maravilhosa, né? Ela veio com essa luva aqui e dentro a gente tem o quadrinho em capa dura. Bom, esse quadrinho é uma adaptação de um conto do Stephen King que virou uma série audiovisual chamada Mobisódios. Então são episódios curtos onde a gente tem as imagens do quadrinho e é falado também as frases e contada a história. Vou deixar até um link aqui embaixo caso você queira ver também. E futuramente também essa história vai virar uma série. Bom, nessa história aqui a gente vai conhecer uma personagem chamada Sheila, que ela manda umas cartas para um amigo dela de infância falando sobre o suicídio do irmão dela. Na verdade, falando sobre a suspeita que ela tinha que, na verdade, não era suicídio. Que a morte dele tinha a ver com um paciente dele. Esse irmão dela era um psiquiatra e começou a tratar um paciente que a gente vai chamar de Annie. Então, junto com a carta, ela envia alguns documentos onde a gente vai conhecer a história desse paciente e tudo o que desenrolou desse atendimento. E nessas consultas, a gente vai conhecer esse paciente Annie, que ele certa vez foi fotografar e ele chegou num campo onde tinha pedras. Tinham 8 pedras e aconteceu uma coisa que mudou a vida dele. E a partir desse dia, ele acreditava que aquele local era uma espécie de portal e que se ele não fizesse algumas coisas, esse portal ia se abrir e o mundo ia acabar. Então ele começou a desenvolver uma espécie de toque, onde ele tinha que contar as coisas, ele separava objetos em círculos em 8 coisas. E alguns números tinham poder para ele, uns números eram bons, outros eram ruins. E sempre quando dava algum número que era ruim, ele ficava desesperado, com medo de que tudo desmoronasse. Bom, então no desenrolar da história a gente vai descobrir se esse cara tinha um transtorno mesmo ou se tinha algo maior por trás disso. Essa história pode parecer meio perturbadora, principalmente se você tiver algum tipo de toque. Ou se você não teve, com certeza quando você era criança, quando você andava na calçada, a gente costuma ir andando e não pode pisar na linha de jeito nenhum, senão pode acontecer algo de ruim. Ou então quando a gente não pode deixar o chinelo virado de jeito nenhum, senão a mãe da gente vai morrer, esse tipo de coisa. E é isso que a gente vai ver nessa história. Se não for realizado um certo tipo de padrão, pode causar desordem no universo e causando a destruição do mundo. Bom, mesmo esse livro sendo um pouco perturbador, obsessivo e neurótico, eu recomendo a leitura porque você vai entrar nesse universo, vai ficar um pouquinho com medinho, vai repensar um pouquinho seus atos, mas é uma leitura que super compensa porque é mestre Stephen King, né? E com a arte maravilhosa, os quadrinhos estão super realistas e tá incrível. Bom, então essa é a minha dica de leitura. Conta aqui embaixo se você já leu, se agora ficou doido pra ler ou se ficou um pouco com medinho de ler. E então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!